Nós voltamos aqui com o nosso programa Raio-X. O entrevistado dessa noite é o nosso amigo, companheiro, o jornalista e repórter e apresentador do Raio-X, Marcos Souza. E nós falamos no primeiro bloco, né, da vida pessoal dele, como foi a infância até a adolescência. Agora nós vamos saber mais da carreira profissional. O que você fez antes de ser profissional de comunicação? Olha, se eu for contar tudo que eu fiz, o programa não vai ter a dinâmica, né? Mas, olha, aproximadamente 15 anos eu trabalhei com contabilidade, né? Lá na minha cidade, né? Eu comecei lá. Meu primeiro emprego foi numa gráfica. Uma gráfica, né? Achava que negócio de trabalhar no sítio lá com o pai não ia dar muito dinheiro, achei... Aí eu comecei a trabalhar em emprego com a gráfica, na época da tipografia, montava-se, né? Um trabalho bem manual. Aí eu fui para contabilidade, e trabalhei por cerca de 15 anos, né, do começo ao fim. Nesse período, eu fiz diversas coisas, né? Por exemplo, às vezes eu queria sair da contabilidade, aí tentava alguma outra coisa, né? Diversas coisas. Por exemplo, 4 anos nesse intervalo aí, eu trabalhei numa empresa que eu comecei lá cuidando do departamento pessoal, depois eu comecei a gerenciar a empresa. É uma empresa grande, né? Tem 200 funcionários por aí. Nesse intervalo, aí eu não fazia diretamente a contabilidade, mas coordenava, né, tanto a parte contábil, a questão de RH, e também gerenciava toda a parte administrativa da empresa. Isso foi um intervalo ali de 4 anos, né? Depois eu montei a minha própria empresa no mesmo ramo, fiquei algum tempo, mas aí acompanhando a parte contábil também da minha empresa, né, e fazendo toda a questão burocrática, né. E daí eu em 2004, né, eu estava lá quando eu tinha fechado a empresa, aí apareceu uma oportunidade lá em Rondônia. Tinha um empresário lá que estava adquirindo uma rede de lojas de produtos agropecuários. Meu sogro mora lá. Aí ele perguntou se eu queria ir para lá para acompanhar, né, essa compra de lojas. Aí eu fui, fiquei lá quase um ano, trabalhando nessa rede de loja, né, assessorando. E aí terminou aquele serviço que eu fui lá para fazer. E daí eu volto para Mato Grosso do Sul. O que eu faço? Né? O que eu faço da minha vida? Que terminou o programa, terminou aquela tarefa, né? Aí surgiu uma oportunidade para me gerenciar uma empresa separadora de minério. Nossa! Aí eu fui lá para essa empresa. Fiquei algum tempo lá. Num garimpo mesmo. Um garimpo. Então eu ficava ali com o pessoal. E você já estava entendendo ali? Eu comecei na parte entender o funcionamento, a comercialização, porque era cotação de dólar, atrelado ao dólar, essas contas tinha que acompanhar a cotação, era um negócio bastante complicado. Isso foi em 2005 já. E houve uma queda brusca no dólar, afetou até aqui a região, né? E aí começou a passar por uns problemas financeiros lá, essa separadora de minério, né? Aí foi o período em que eu vim aqui para Nova Mutum. Aí aqui eu trabalhei mais 1 ano e pouco, né, com contabilidade, não na contabilidade em si, mas gerenciando a parte de RH numa empresa aqui de Nova Mutum. Uhum. E daí depois eu vim aqui para o Grupo Arinos. Ah, que bom. E aí você veio para o Grupo Arinos, mas aí por quê? Por que você decidiu, viu, não, eu tenho talento, eu gosto disso... Ou alguém falou, não, vai lá, você, né, tal. O que te incentivou a vir procurar algo? É o seguinte, eu estava na contabilidade, né, e aí eu sempre também, paralelo a isso, eu sempre fui músico, né, na igreja, eu viajava, não nesses últimos anos, né, mas no período que eu estava lá em Mundo Novo, viajava o Brasil quase todo, cantando, pregando nas igrejas, né. E eu tive sempre esse contato com o rádio sempre esteve comigo. Por exemplo, eu tive programa gospel, né? Eu falei que eu queria ter um programa gospel duradouro, né? Um programa de sucesso. Então você conseguiu. Agora, eu tive um programa assim há algum tempo, uma rádio em Campo Grande, né? Tive também
programa assim, terceirizado, né, nas rádios da região onde eu morava. E aqui em Nova Mutum, vez por outra, eu ajudava o pastor Christian. Aqui, que tem o programa, o pastor Christian tem um programa aqui há quase 6 anos, né? Aqui no Grupo Arinos. E foi uma época em que estava precisando, o Luiz Alfredo queria montar esse programa aqui, o Raio X. E aí quem trazer, né? Logicamente tinha pessoas aí na cidade até melhor que eu, né? Mas aí surgiu na ideia, né? Veio a Larissa, que trabalhava aqui, disse, olha, tem o Marcos ali, né, que sempre vem aqui, eu vejo ele na igreja lá, acho que ele consegue apresentar esse programa Raio X. E ela acertou em cheio. Aí, naquele período, isso foi em abril, eu trabalhava, prestava um serviço temporário aqui para uma empresa que não está mais aqui em Nova Mutum. Eu prestava um serviço na contabilidade aqui para ela. E aí nós começamos a conversar com o Luiz Alfredo, a questão de cenários, né? A gente vinha aqui, trocava alguma ideia com o Fernandinho, né? E na semana que vem ele vem aqui, a gente conversa de novo, né? O Luiz Alfredo, sempre indo lá no Paraná, né? Começamos essa conversa de montar o Raio X. Gravamos o piloto. Pastor Christian foi o meu cobaia aqui. Gravamos um programa piloto que não foi pro ar, logicamente, porque era um teste, né? O Luiz Alfredo precisava ver como eu me sairia da frente das câmeras, né? Aí, nesse intervalo, aconteceu um fato da minha vida, que foi o descolamento da minha retina. Isso foi em 2007. Aí tivemos que suspender esse projeto. O projeto ficou engavetado. Ficou ali engavetado por um tempo. Ficou engavetado por um tempo. Aí eu fiz a cirurgia, tive que ficar afastado, né? Bastante tempo afastado, o projeto ficou engavetado. Passado vários meses, quando já estava cicatrizando a minha cirurgia, digamos assim, né? Tinha feito 2 cirurgias, implantado óleo de silicone. Aí surgiu a oportunidade de apresentar, na época, Cidade Alerta, né, que era apresentado pelo Donizete Tiengo, aqui no Grupo Arinos. Né? E ele saiu do grupo, não tinha quem apresentar. Aí o Luiz Alfredo perguntou como é que estava de saúde, como é que eu estava de saúde. Eu falei, tô terminando aqui o período de resguardo, digamos assim, né? Aí ele perguntou se eu topava o desafio. Eu falei, vou aí pra gente conversar. Aí eu tava chegando, ele tava saindo. Ele falou assim, você topa apresentar o programa? Aí eu falei, topo. Vamos aprender. Aí fiquei 2 dias acompanhando o Valdec, que era o jornalista que trabalhava aqui na época. Né? Ficamos aí 2 dias. Aí depois já comecei a apresentar na época o Cidade Alerta. Programa aí das 6 horas da tarde. Aí sempre eu fui apresentar, depois mudou o nome para TVA 2ª edição, né? E agora é o Arinos Record. Isso. Arinos Record. Na verdade, vai estrear ainda, né? Não, já está, né? Por exemplo, tá. foi Cidade Alerta, acho que ficou até o final de 2007. Aí depois já foi o Arinos Record. Desculpa, o TVA 2ª edição. Isso. Por muito tempo eu apresentando, né? Aí em janeiro deste ano, eu tive que sair para mais uma cirurgia. Eu me afastei, fiquei algum tempo afastado. E aí a Berenice de Oliveira assumiu. Quando ela assumiu, aí trocou o nome, ficou Arinos Record, que é que está até hoje. Até hoje. E esses últimos dias aí eu tenho apresentado exatamente para dar o tchauzinho, né? Verdade, agora segunda-feira com o novo apresentador. Então, né? Foi uma maravilha, né? A gente veio para cá e encaramos o desafio, fomos aprender, né? Fomos tentar legalizar também, né? Que a gente não era do ramo, a gente teve que fazer todo um processo da papelada, né? Teve que fazer adequações e treinar muito e aprender no dia a dia, aprender um pouco de teoria e vai, estamos aí aprendendo. Enfim, né? Virou um profissional. Não, você é muito gentil. Nessa profissão, a gente sabe que a imparcialidade, a credibilidade são fundamentais, né? Mas mesmo assim, você acredita que o repórter, você já trabalhou como repórter, né? Você acredita que o repórter ele pode ser julgado pelo telespectador por um fato que ele noticiou? Olha, eu acho que o julgamento ele nunca é saudável. Você pode ter uma impressão de uma pessoa pela primeira vez. Mesmo porque o que vai ao ar aqui tem um trabalho de uma assessoria, tem um trabalho de uma linha editorial, tem um trabalho de editores, de pessoas que pensaram aquela matéria, que estudaram, tem todo um grupo que trabalha atrás de você. Então, julgar uma pessoa por uma matéria é difícil. Agora, a gente tem que ter a responsabilidade quando coloca uma matéria no ar.
Tá? Que às vezes você coloca algo no ar e aquilo causa uma situação em volta que é mais prejudicial do que benéfico. Em outras oportunidades, você tem que divulgar, outras não. Então, tudo é um conjunto de fatores. Então, o julgamento por si só já é uma palavra errada. Agora, né, você pode ter uma ideia do que é aquela pessoa. Né, e analisar, fazer uma avaliação com o passar do tempo e de um certo contexto. Né? Por exemplo, nós fizemos uma matéria há algum tempo atrás, que precisávamos resolver um problema. A divulgação daquele problema poderia causar outros problemas. Então nós fizemos toda uma produção, fomos atrás, checamos, a coisa realmente estava acontecendo, mas o problema foi resolvido. E nós, numa reunião, optamos em não divulgar. Não era uma coisa, por exemplo, não era nenhuma uma falcatrua, não era nenhuma corrupção, né? Mas é algo que seria melhor não divulgar. E optamos por não divulgar, porque causaria outros problemas, problema de descrédito, de outros empecilhos piores do que aquele. Então não se pode julgar por um ato. A gente sabe que essa profissão é muito delicada, né, Marcos? Então, mas imparcialidade tem que acontecer. Ela tem que existir. Tá? Mesmo pensando num conjunto, mas ela tem que existir a imparcialidade. Certo. E durante a sua carreira, qual notícia você precisou dar na TV ou no rádio que realmente te emocionou? Olha, são muitas notícias que mexem com a gente. Muitas. E a gente tá naquele calor de dar a notícia, de fazer a matéria, às vezes a gente é até inconsequente. Até mesmo com a nossa própria segurança. Às vezes isso acontece. Não é? Em relação mesmo do assalto ao Banco do Brasil. Nós corremos riscos enormes. Né? Mas a ânsia de levar a notícia, de vincular, de chegar na frente, isso às vezes nos faz até mesmo inconsequentes. Graças a Deus minha mãe não assiste. Aventureiros, né? Graças a Deus a minha mãe não assiste. Né? Mas olha só, teve o assalto do Banco do Brasil, né? Nós fizemos a matéria local, tá? Disponibilizamos imagens para a Nacional. De repente minha mãe assistiu de lá. E ela ligou para mim apavorada. Nós estávamos ali na Marcha para Jesus, né? Eu não ouvi o telefone tocar, não ouvi, ela ligava para mim, o telefone tocava. Ela já começou a pensar todo tipo de coisa. Aí quando eu cheguei em casa, eu olhei, né? Várias chamadas, eu tive que ligar. Mãe, eu tô vivo. Né? E agora, em virtude dessa correria, desse agito, muitas notícias emocionaram a gente. Por exemplo, em 2007, chegou aqui uma senhora com a criancinha por nome Samira. Ela tinha um tumor na cabeça. Ela precisava de um tratamento urgentíssimo. E não tinha dinheiro. O SUS, com todo o problema, depois que você consegue entrar, as coisas vão, né? Você recebe um tratamento razoável. Agora, até você conseguir entrar no SUS é complicado. E ela chegou desesperada, porque ela precisava de um dinheiro. Não me lembro o valor exato, mas girava em torno de 3, 4 mil reais. Aquela criancinha ali, como diz, e a gente sem poder fazer muita coisa, né? Mas aí nós abraçamos a causa dela. Nós fizemos a matéria para o jornal, fizemos para o rádio e para a televisão. Poucas horas. Aqui a matéria primeiro foi no ar para a rádio. Porque a rádio ela é mais dinâmica, né? Acontece a coisa, né? Você pega um telefone, você pode fazer de onde você estiver, você entra ao vivo, né? Você entra ao vivo, você fala, as pessoas na hora já te respondem, as doações começaram a chegar, enquanto a gente começou a produzir a matéria para a TV, a matéria foi pro ar ao meio-dia, foi pro ar à tarde, né? Ainda era o Cidade Alerta que eu apresentava. Quando a edição saiu na quarta-feira, que na época nós tínhamos 2 jornais, já havíamos conseguido o dinheiro. Ela foi fazer o tratamento dela lá no estado de São Paulo, se não me falha a memória. Né? Então, né? E aí nos emocionou. Foi uma emoção geral aqui, né? A redação foi uma festa, a gente conseguiu atingir aquele alvo, né? Foi uma maravilha, a cidade toda se mobilizou. Né? E trabalhos como esse temos diversos realizados. Né? As pessoas falavam, o Marcos vai ser político, vai se candidatar, daqui a pouco vamos ter o santinho do Marcos aí. E nenhuma dessas coisas aconteceram. Né?
E aí, por diversas vezes, eu pude agradecer a Deus por estar no meio de comunicação e poder prestar esse serviço para a comunidade. Não tenho intenção nenhuma. Também não gosto de me prender em palavras, né? Por exemplo, hoje é dia 16 de setembro, digamos daqui 20 anos eu resolvo ser candidato, e alguém vai falar assim, naquele dia o Marcos falou que não ia ser candidato. Mas eu, de coração aberto, Poliana, eu falo hoje, eu não tenho intenção nenhuma de ser candidato. Não tenho. Não porque sou melhor que os políticos que estão aí, não. É porque eu não tenho intenção mesmo. Mas por enquanto... Não, se daqui a 20 anos resolveu, daqui 4 anos, aí é outra coisa, né? Mas hoje não tem intenção nenhuma. Por enquanto não, Então né? tem notícias que mexem com a gente. Tem. Nesse caso, por exemplo, misturou o profissionalismo com toda a emoção do momento, né?